Fala pessoal, beleza? O professor Marcos Lira aqui mais uma vez com vocês. Vamos dar continuidade à nossa super revisão de processo penal focado para a OAB. Nosso objetivo aqui é trazer os principais temas e dentro dos principais temas, o que realmente pode ser cobrado ali na forma da preferência pela banca FGV. Beleza? Então você já está acostumado, já sabe como é que a gente trabalha e a gente vai direto ao ponto de forma objetiva. O que nós vamos falar aqui agora nesse exato momento? Nós vamos trazer um tema que é bem recorrente, cobrado pela banca, que seria o tema de competência. Beleza? Como assim, professor? Tema de competência. Vocês já viram em aula anterior o tema de ação penal. O que é ação penal? Ação penal, via de regra, é posterior à fase investigatória. Na ação penal, nós vamos poder dizer que uma pessoa é réu, que ele está sendo acusado de algo, e é com o início da ação penal que eu vou poder dizer que nós temos um processo em que uma pessoa está sendo processada. Beleza, nós já sabemos quais os tipos de ação penal, quem é o titular, quais as características de cada ação penal, mas nós precisamos saber agora do que? Onde que irá tramitar aquele processo? Qual é a justiça competente? Qual o órgão jurisdicional que tem a competência para julgar aquele devido processo? Poxa, qual o local? Ah, já sei qual o local. Qual o tipo de justiça? Se é federal, se é estadual, se é militar, se é eleitoral. Ah, já consegui identificar. Já sei qual é o local. Poxa, mas tem competências mesmo assim lá dentro. Eu sei que tem crimes que é de competência do Juizado Especial Criminal. Sei que tem crimes que é de competência lá do Tribunal do Júri. Então a gente precisa saber onde que aquele processo vai iniciar. Sobretudo, pessoal, se o processo iniciar em um local distinto daquele que ele deveria iniciar e não iniciou em outro, estamos diante de uma nulidade. Então, um tema super importante. Então, basicamente, a banca vai te trazer um caso em que você precisa identificar onde que é a competência daquele processo. De quem é a competência? Beleza? Se é da justiça militar, se é da justiça eleitoral, quando que tem conexão, se os crimes ficam juntos ou separados. Poxa, um fulano de tal tem foro de prerrogativa de função, que é chamado popularmente como foro privilegiado. Onde é que vai ser o processo? Poxa, foi o presidente da República, praticou crime comum. Onde é que vai iniciar esse processo? Quem tem competência para julgá-lo? Então, tudo isso a gente vai precisar analisar aqui de forma bem objetiva. Beleza, beleza? Lembrando que se fosse para eu falar tudo, ponto por ponto, desmiuçar a competência aqui no processo penal, eu ia precisar de pelo menos umas 3 ou 4 horas. Talvez 3 horas seria o suficiente para a gente falar de tudo. Mas aqui eu vou direto ao ponto, falar sobre competências com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos observar seria a distinção de competência e jurisdição. Óbvio que o Estado, para exercer o jus puniendi, beleza, tem que ser somente o Estado, porque ele é revestido de jurisdição. Então, essa jurisdição consiste nessa resolução dos conflitos que são apresentados ao judiciário. Então, o judiciário que tem esse poder, essa jurisdição de resolver os conflitos, desde que ele seja provocado por conta do princípio da inércia processual, precisa ter uma demanda, certo? A jurisdição, ela é uma, não tem como fragmentar. O que pode ser dividido, aí vai ser o exercício da jurisdição. E o exercício da jurisdição, como pode ser dividido, como pode ser parcelado ou calculado, é aqui que nós vamos encontrar, é aqui que vai entrar a competência. Que competência nada mais é que a quantidade de jurisdição cujo exercício vai ser atribuído pelo quê? Pela lei, certo? A cada órgão ou grupo de órgãos. Poxa, quando que a competência vai ser do tribunal do júri? A legislação vai falar quais os crimes que vão para o tribunal do júri, certo? Então, é a medida da
jurisdição que nós vamos encontrar a competência. Então vamos lá, diretamente ao ponto aqui, sem delongas. Artigo 69 do CPP, pessoal. Artigo 69 do CPP, deixa eu colocar logo nossa caneta aqui para ficar mais fácil. O artigo 69 do CPP vai nos trazer quais são as regras para determinar a competência. Como é que eu vou determinar a competência? Nós temos alguns critérios para determinar a competência. Nós vamos ter o quê? Em razão ao local, o lugar da infração. Poxa, onde que vai ser considerado o lugar da infração? Onde teve a ação? Onde teve o resultado? Então, nós precisamos saber qual o local. Poxa, tem duas comarcas, eu estou em dúvidas porque o crime aconteceu na comarca A, mas o resultado foi na comarca B. E aí? Onde é a competência? Então, a gente determina a jurisdição, a competência jurisdicional, pelo local da infração também. Além disso, nós vamos ter aí a determinação pelo domicílio ou residência do réu, beleza? Que seria na omissão quando eu não souber qual foi o local exato da infração. E nós vamos evidenciar pela natureza da infração, até mesmo pela distribuição, pela conexão, pela continência, pela prevenção e a prerrogativa de função. Aqui nós vamos trabalhar inciso por inciso, ponto por ponto. O que seria o local da infração, domicílio, residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão, continência, prevenção e prerrogativa de função. Só que o seguinte, tem dois pontos aqui que nós não precisamos nos aprofundar. Só quero trazer para vocês o que seria distribuição e o que seria prevenção. Distribuição, pessoal, trazendo em termos simples, seria o local do protocolo. Olha, porque eu já sei qual é a justiça competente, eu sei qual é a comarca competente, eu sei onde é que vai ser iniciado a ação penal. Mas, só que é o seguinte, eu sei qual é a comarca, tudo certinho, justiça estadual, por exemplo, eu sei que é na justiça estadual da comarca X. Mas nessa comarca X tem 3 varas criminais que têm a mesma competência. Então, nesse caso, vai ser por sorteio, na hora do protocolo. Então, é por distribuição. Então, na hora de protocolar a denúncia, a queixa-crime, tendo órgãos com a mesma competência, então vai ser pela distribuição, ou seja, pelo sorteio. Na hora de protocolar, você tem 3 varas com a mesma competência, tem 2 juizados especiais criminais com a mesma competência. Não tem divisão nenhuma quanto território nem nada. Então, só vou saber pela distribuição, que é basicamente um sorteio. Já a prevenção, pessoal, é quando o quê? Tem 2 comarcas, 2 jurisdições com a mesma competência, certo? As 2 poderiam resolver o mesmo conflito, mas nós temos ali 2 processos em andamento. E aí, a gente vai levar em consideração o quê? O juízo pré-vento, que é aquele local onde foi protocolado primeiro. Ora, comarca A, comarca B, ou vara A, vara B, tem as mesmas atribuições, tem a mesma competência que esse processo pode tramitar. Mas nós vamos escolher qual? Aquela que tem a prevenção, ou seja, aquela que iniciou o primeiro, que teve os primeiros atos processuais. Então, a última vai ser excluída. É só essas 2 ressalvas quanto à distribuição e prevenção que vocês precisam saber. Agora vamos dar passos a seguir. Primeira coisa que nós vamos observar aqui nessa nossa metodologia seria o local da infração. Qual o lugar que o processo deve tramitar, professor? Qual a comarca? Qual a cidade? Qual fórum que vai ser ali iniciado essa ação penal? Então, quanto ao local da infração, nós vamos levar em conta o quê? A teoria do resultado. O que é a teoria do resultado? Então, o juízo do lugar onde a infração se consumou. Beleza? Então, vou levar em consideração para saber qual o local da competência, a teoria do resultado, que é onde o crime se consumou. Ou, se não teve sua consumação, sendo hipótese de tentativa, obviamente, o local onde o último ato de execução foi praticado. Então, quanto ao local da infração, poxa, eu estou em dúvidas aqui se é cidade A e cidade B, que são vizinhas. A ação foi na cidade A e o resultado na cidade B. E aí,
pela regra, é pelo resultado, onde se consumou, no resultado B, beleza? E se for tentativa, quando o crime não se consumou, nós vamos levar em consideração o último ato de execução, a última tentativa. Então, essa é a regra, é pelo local onde se consumou o crime. Entretanto, nós temos alguns crimes que admitem a competência em ser fixada pelo local da atividade, certo? Da ação ou da omissão, e não onde teve o resultado. Com o objetivo o quê? Com o objetivo de facilitar a produção das provas. Exemplo clássico, homicídio, beleza? Vamos supor o seguinte, o Marcos efetuou 3 disparos em direção a Antônio, na cidade A. Só que Antônio não veio a morrer na cidade A, ele teve que ser transferido, poxa, levou ele no UTI, ele ficou internado em outra cidade, uma comarca bem distante, e veio a falecer lá. Então, o resultado se consumou apenas lá na outra cidade que ele foi levado, que ele estava na UTI. Então, nesse caso, visando o quê? Visando facilitar a produção das provas, vai ser onde teve a ação, onde foi executado o crime, e não onde teve o resultado. Poxa, isso ia prejudicar demais a instrução do processo. Imagine aí que eu efetuei os disparos aqui na cidade A e ele morreu lá na cidade B. Tudo aconteceu na cidade A. Então não tem por que o processo tramitar na cidade B. Então, nesse caso específico de homicídio, o processo vai tramitar a competência, seria do local em que ocorreu a atividade, a ação ou a omissão. Nesse caso específico. Mas a regra, pessoal, a regra do local da infração é a teoria do resultado, onde o crime se consumou ou, no caso de tentativa, do último ato de execução. Beleza, beleza. Só que também temos outra exceção muito importante. Na verdade, nós temos várias exceções, mas eu estou trazendo aqui para vocês as mais importantes. No caso de homicídio e aqui do Juizado Especial Criminal. Nós temos a Lei 9.099. Lei 9.099 tem a competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. O que é infração de menor potencial ofensivo? Vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês. Infração de menor potencial ofensivo. O que é isso? Aí nós vamos precisar utilizar 2 pontos. Seria os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, crimes até 2 anos, a pena máxima em abstrato, juntamente com as contravenções penais. Essas são consideradas as infrações de menor potencial ofensivo. Os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos e as contravenções penais. A competência é do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099, que é um procedimento específico, tem umas possibilidades ali de acordo, certo, de sanar o processo antes mesmo de ter uma instrução dele. Mas é o seguinte, no âmbito do Juizado Especial Criminal, o fulano praticou um crime de menor potencial ofensivo, certo? A pena lá é até 2 anos, vai para o G-crime. Mas, qual vai ser o G-crime? O G-crime da cidade A, cidade B, porque teve a ação em um e o resultado em outro. Aí aqui nós não vamos aplicar a teoria do resultado, mas sim a teoria da atividade, certo? É o que faz, né, nos esclarecer por conta do artigo 63 da própria Lei 9.099, que fala que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração e não onde se consumou. Então aqui também seria uma exceção à regra. Beleza. Professor, mas é o seguinte, eu não sei onde que teve a ação e muito menos o resultado. Eu estou em dúvida. Não tem como a gente saber onde que se consumou o crime, certo? Ou onde que teve as ações. Então, o artigo 72 vai nos trazer uma forma subsidiária. Vai ser pelo domicílio ou residência do réu. Quando, não sendo conhecido o local da infração, a competência vai regular pelo quê? Pelo domicílio ou residência do réu.
Então, primeiro eu parto da premissa pelo local do resultado, beleza? Onde que se consumou, salvo as exceções. Ah, mas eu não conheço o local da infração. Aí que eu vou me utilizar do domicílio do réu, certo? Domicílio ou residência do réu. Professor, mas é o seguinte, se o réu tiver mais de uma residência, como é que vai ser? Aí pode ser iniciado em qualquer uma dessas dois locais, duas cidades, duas comarcas que ele tem residência. Nesse caso, a competência vai ser firmada pela prevenção. Lembra que eu falei inicialmente? Prevenção. São duas comarcas, duas jurisdições ali com a mesma competência, certo? Duas varas, duas justiças com a mesma competência. Pode iniciar tanto em uma quanto em outra. Mas a gente precisa saber qual que vai julgar de fato. Aquele que iniciar primeiro, o juízo pré-vento. Então, quando a pessoa tem mais de uma residência, beleza? Nesse caso, pode iniciar em qualquer uma delas, vai prevalecer ali o juízo pré-vento, que iniciou primeiro. Agora é o seguinte, professor, eu não sei onde se deu o resultado, não tem como eu utilizar o local da infração e eu não sei qual o domicílio ou residência do réu. Por quê? Esse réu, ele não tem residência certa ou ninguém sabe o seu paradeiro. Então, nesse caso, vai ser competente quem? O juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, beleza? Então, não é pela prevenção, é o juiz que tomar conhecimento pelo fato. No caso de não saber um local certo que possa encontrá-lo, ele não tem domicílio e residência certo, não sabe o paradeiro dessa pessoa. O juiz que teve competência ali, que teve o primeiro conhecimento do fato, ok, então vai ser aquele juiz que vai ter a competência. Muita atenção, pessoal, que o artigo 73 nos traz que nos casos de ação penal privada, aquela que é condicionada, não é condicionada na verdade, que só vai se iniciar mediante queixa-crime, que é de titularidade somente da vítima, do querelante. Então, quando os crimes for de ação penal privada, o querelante ele pode escolher. Então, ele pode preferir pelo foro do domicílio ou de residência do réu, beleza? Foro de domicílio ou de residência do réu, beleza? Ainda quando conhecido o local da infração. Entendi. Então, no caso de ação penal privada, se eu sou vítima e eu quero entrar com ação penal, vou oferecer uma queixa-crime, então eu posso escolher tanto o local de residência do réu, quanto onde ocorreu a infração. Posso, não tem problema nenhum. Beleza? Beleza? Ok. Aí, beleza, nós vamos observar agora, ó, já sei qual o local, qual a comarca, né? Pelo local da infração ou residência e domicílio do réu. Mas aí eu vou observar a natureza da infração. Essa competência pela natureza da infração vai ser regulada pelas leis de organização judiciária. Por exemplo, acabei de falar para vocês dos juizados especiais. Então, em uma comarca pode ter vara comum, certo? Vara do tribunal do júri, beleza? Aí eu vou observar agora a natureza do crime, a natureza da infração. Poxa, a natureza é um crime de menor potencial ofensivo. Eu sei que é na cidade A. E na cidade A vai para o juizado especial criminal. Ah, foi na cidade B, né? Poxa, o resultado foi na cidade B. Mas o crime teve ação e o resultado lá, crime de homicídio. E aí, onde é que vai tramitar lá? Vai ser no tribunal do júri. Beleza? Então, o artigo 74 nos traz isso, que a competência pela natureza da infração vai ser regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Pessoal, o tribunal do júri julga o quê? Tribunal do júri, pessoal, tribunal do júri vai nos julgar aqui os crimes dolosos, sejam eles consumados ou tentados, contra a vida, beleza? São só esses crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida. Homicídio, infanticídio, induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio e o crime de aborto, né? Em todos os seus tipos
de aborto. Do artigo 121 até ali, certo? Artigo 127 do Código Penal, que nos traz o quê? Ó? Os crimes contra a vida. Homicídio, todas ali, sejam eles dolosos, né, consumados ou tentados, vão para o tribunal do júri, assim como aborto, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Eu só quero te chamar a atenção quanto a induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, porque o pacote anticrime incluiu nesse tipo penal o induzimento, instigação, auxílio, não somente ao suicídio, mas também à automutilação. Nesse caso, tem divergências doutrinárias, certo? Mas a doutrina, por enquanto majoritária, entende que no caso de induzimento, instigação, auxílio à automutilação, não deve ir para o tribunal do júri, porque houve um erro técnico-jurídico do legislador em colocar no mesmo tipo penal. Deveria ser criado um novo tipo penal e colocar lá juntamente posterior às lesões corporais, que são crimes contra a integridade física e não contra a vida. Beleza, beleza? Muita atenção com essas ressalvas aí do tribunal do júri. Os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. É culposo? Não vai mais para o tribunal do júri. Beleza, beleza. Atenção, latrocínio não vai para o tribunal do júri. Tem resultado morte, mas não é crime contra a vida. O latrocínio, na verdade, é crime contra o patrimônio. Genocídio vai para o tribunal do júri? Também não, é crime contra a humanidade. Lesão corporal com resultado morte? Também não, beleza? Também não. Porque é crime contra a integridade física, não crime contra a vida. Ok. Parágrafo 2º nos traz o quê? Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração de competência de outro, a este será remetido o processo. Ora, iniciou um processo, competência estava tudo ok, mas houve uma desclassificação do crime. O que é desclassificar o crime? É quando o juiz vai perceber o seguinte: opa, é crime, né? Aqui está narrado realmente. Pode ser crime de fato, né? Pode ser que ao final ele venha a ser condenado, mas a narrativa aqui não é esse crime, certo? A classificação está errada. Então nós temos que reclassificar o crime. Quando eu desclassifico, vou trazer uma nova classificação, onde vou afirmar que o fato praticado não foi essa infração, foi outra mais branda, beleza? O Ministério Público ofereceu a denúncia crime de tráfico de drogas. Opa! Vamos desclassificar porque não é crime de tráfico de drogas. Seria o quê? Seria porte para consumo pessoal, que é algo bem mais brando. Era um crime de roubo. Não houve violência nem grave ameaça. Então vamos remeter ali para o órgão que tem a sua competência. É isso que nos fala. Se foi desclassificado, deve ser remetido processo. Salvo se mais graduado a que em tal caso vai ter a sua competência prorrogada. Agora é o seguinte, no caso específico do tribunal do júri, o tribunal do júri é dividido em duas fases. Nós vamos falar isso lá nos procedimentos. Nós vamos ter uma aula específica só para o tribunal do júri, que é um tema muito preferido nos procedimentos. É dividido em duas fases. No final da primeira fase, o juiz pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente essa pessoa ou desclassificar o crime, beleza? Lá no final, quando o juiz vai decidir se vai pronunciar ou não. Por que tem duas fases? Porque a primeira fase é perante o juiz presidente ali, só perante ele, beleza? E ao final ele não vai condenar essa pessoa. Se ele reconhecer, olha, realmente tem prova da materialidade, de suficiente de autoria, que é um crime doloso contra a vida, agora pode iniciar a segunda fase, que é o que todo mundo assiste, sessão em plenário, onde quem vai decidir a vida desse cidadão vai ser o corpo dos jurados, os 7 jurados. Então, se o juiz da pronúncia da primeira fase ele desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, o Ministério Público ofereceu a denúncia no crime de tentativa de homicídio. Vai para o tribunal do júri. Opa! Desclassificou. O juiz lá na primeira fase não foi tentativa de homicídio. Aqui, para mim, na verdade, foi crime de lesão corporal. Essa pessoa nunca tentou tirar a vida daquela outra pessoa. A intenção desde o início era só lesioná-la. Opa, então nesse caso, aí a gente vai remeter ele
para o juízo que tem competência. Mas, se essa desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, ou seja, lá na segunda fase, porque quando chegar lá na segunda fase, quando for perguntar o veredito dos jurados, vão perguntar de novo. Aí eles vão dizer que deve desclassificar ou não. Se for desclassificado já lá no final da segunda fase, aí não precisa mais remeter o processo lá para o juízo singular competente. O próprio juiz presidente lá do tribunal do júri vai conferir a sentença. Beleza? Beleza. Conexão e continência. O que é conexão e continência? Aqui, pessoal, é a junção de fatos, certo? Em um mesmo processo. Seria a situação em que poderia ter processos separados, mas, é conveniente juntar esses processos. É mais conveniente para a própria instrução. Ou porque, vamos pegar dois crimes, né? São dois crimes distintos, então vai ter dois processos. Não precisa, são dois crimes que são conexos, vamos juntá-los. Ou, foram duas pessoas que praticaram o mesmo só crime, a gente vai separar em dois processos, porque são dois réus distintos? Não, a gente vai juntar. Então, conexão e continência é essa junção. Primeira coisa, quando que vai ter a conexão? O que é conexão? É quando ocorre duas ou mais infrações, beleza? Duas ou mais infrações, muita atenção, tem duas ou mais infrações, não é só um crime. Houverem sido praticadas ao mesmo tempo, certo? Por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora seja diverso o tempo e o lugar ou por várias pessoas, uma contra as outras. Beleza? Então, eu tenho duas ou mais infrações com duas ou mais pessoas, beleza? Então, mas essas relações são conexas. Então, é melhor trazer ali para um processo só. Ou também, pessoal, se no mesmo caso tiverem sido ali umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras. O rapaz praticou homicídio e, logo após o homicídio, ocultação de cadáver. São dois crimes distintos, não foi ao mesmo tempo. Mas um era para ocultar o outro. Então, vai responder no mesmo processo. Vai haver a conexão desses crimes, certo? Para assegurar impunidade, vantagem em relação a qualquer uma delas. E também vamos ter a conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, são dois crimes distintos, mas as provas de um influenciam nas provas de outro. É melhor juntar os processos. Você vai ver a conexão. Em contrapartida, nós temos a continência. No artigo 77, nós temos dois incisos, mas o inciso segundo ele está em desuso. Nós utilizamos apenas, então, somente o inciso primeiro. Então, quando que vai ter a continência? É quando são duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, lá na conexão, são duas ou mais pessoas, mas duas ou mais infrações. Agora, se for duas ou mais pessoas e uma só infração, é continência. Beleza? Então, é melhor você decorar e aprender a continência, que é só uma possibilidade, que seria duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Duas pessoas realizaram um furto a uma loja, certo? Enquanto estava fechado. Os dois vão responder no mesmo processo por conta da continência. Beleza? Beleza? Vamos pegar, por exemplo, os crimes que ocorreram no início de janeiro de 2023, né, que invadiram o Congresso, o STF e tudo mais. Eram várias pessoas e foram vários crimes. Beleza? Então, nesse caso, pode ter junção ou não, né? Que não é obrigado, é só quando for conveniente, já pode ter junção ali. Pegou uma filmagem, tem lá 3 pessoas juntas fazendo os mesmos crimes, né? Olha, tem 2 ou mais pessoas, 2 ou mais crimes. Aí, nesse caso, vai ser conexão e não continência. Continência é 2 ou mais pessoas e uma mesma infração. Se tiver mais de um crime, aí seria conexão. Ok. Na determinação da competência por conexão ou continência, nós precisamos observar algumas regras. Que regra seria essa? Primeiro é o seguinte, pessoal.
No concurso entre competência do júri, beleza? Do júri e de outro órgão da jurisdição comum, aí nesse caso vai prevalecer a competência do júri. A pessoa praticou um crime de furto, certo? E tem conexão com um crime contra a vida. Se tiver conexão ou conexão nesse caso, né? Só apenas conexão. Então, nesse caso, vai ter que todos irem juntos lá para o tribunal do júri, beleza? Eles vão ser conexos. Vamos supor uma só pessoa praticou naquele mesmo caso, crime de homicídio e ocultação de cadáver. Se for só ocultação de cadáver, não iria para o tribunal do júri, mas como eles estão conexos, os dois vão ser julgados juntos pelo tribunal do júri. Então, o tribunal do júri, ele atrai para si a competência dos outros crimes que estão conexos a ele, beleza? E no concurso de jurisdição da mesma categoria, e agora, professor? Os dois foros ali têm a mesma competência, certo? Nós temos dois órgãos com a mesma competência. Aí, nesse caso, vai preponderar o quê? Em primeiro lugar, o local da infração, a qual foi cometida a pena mais grave. Não, professor. Os dois, certo? A pena, aconteceu dois crimes conexos, dois locais distintos, mas a pena é a mesma, né? Não tem nenhuma mais grave que a outra. Então, vai prevalecer a do local em que houver ocorrido o maior número de infrações, beleza? Se a respectiva pena forem de igual gravidade. E também nós vamos levar em consideração que vai firmar a competência pela prevenção, certo? Prevenção nos outros demais casos. Muita atenção que no concurso de jurisdições de diversas categorias vai predominar de maior graduação. Poxa, tem competência, o rapaz da justiça comum, certo? Outro do juizado especial. Então vai prevalecer da justiça comum. Vai ficar conexo e vai para a justiça comum porque tem uma jurisdição, uma maior graduação. E no concurso entre jurisdição comum e especial, vai prevalecer a especial. Aí eu preciso fazer uma ressalva com vocês. Quanto à competência, primeiro, de um lado, nós temos competência especial, certo? Quanto aos órgãos especial, e a justiça comum. Nós temos a justiça especial e a justiça comum. Quanto à justiça especial, aí nós temos a militar e a eleitoral. Beleza? E quanto à comum, nós temos a estadual e a federal. Beleza? Então, primeira coisa, se tiver concurso entre crimes da competência da justiça especial e comum, vai prevalecer da justiça especial. Beleza? Beleza? Tem concurso entre o crime da justiça especial ou da justiça comum. E tem que ficar conexo. Aí vai para a justiça especial. Beleza? Toda vez que nós formos observar para saber qual tipo de justiça, a pessoa praticou um crime. Agora, aqui não estou me referindo à conexão e nem à continência. Beleza? A pessoa praticou um crime, como é que eu sei que é justiça militar, eleitoral, estadual ou federal? Primeiro, eu vou observar se é especial. Se é algum crime militar ou se é algum crime eleitoral. Não é. Então é da justiça comum. Mas aí nós vamos observar se é competência da justiça federal. Não é competência da justiça federal. Então nesse caso só vai nos restar competência da justiça estadual. Embora a grande demanda, a maioria dos casos, é de competência da justiça estadual, mas justiça estadual é a competência de forma subsidiária. Beleza? Muita atenção aqui que não vai caber conexão e continência, não tem como juntar esses processos em um só, certo? Que nos casos em que, no concurso entre jurisdição comum e militar, eu falei que quando há conexão ou continência, certo? Em crimes de justiça comum e justiça especial, prevalece da justiça especial. Mas no caso de justiça militar, então tem que ser separado. A pessoa praticou crimes conexos de competência da justiça militar e da justiça comum. Tem que ser separado. Não tem como ter conexão nesse caso. E no concurso entre jurisdição também comum e a dos juizados de menores,
certo? Que seria a vara da infância e da juventude. Não tem como juntar aqui. Foi 2 pessoas que praticaram essa infração. Mas um é maior de idade e o outro é menor de idade. Então, o menor de idade não pratica crime, pratica ato infracional. Ele vai ser julgado lá na vara da infância e da juventude. Então, tem que separar. Beleza? Vai cessar, em qualquer caso, a unidade do processo se em relação a algum réu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Caso continência ou conexão, 2 ou mais réus, mais um veio aí suspensão porque sobreveio uma doença mental. Aí nesse caso, que se sobreveio uma doença mental, que é posterior à prática do ato, aí nesse caso, como está suspenso, aí, pessoal, o que vai ocorrer? Aí pode separar o processo. Poxa, só são A, B e C. Contra C, né, em relação a C, sobreveio uma doença mental, tem que ficar suspenso. Aí vai ficar tudo suspenso? Não, vamos separar o processo. Deixa dele lá suspenso e quanto a esses 2, vamos prosseguir aqui nesse processo para eles serem julgados. Beleza, beleza. E a unidade do processo também não importará a do julgamento se houver corréu foragido, que não pode ser julgado à revelia, ou quando ocorrer hipótese do artigo 461, que é no caso de testemunha que não comparece, beleza? Então não vai importar aí para o julgamento se o réu for foragido ou testemunha que não comparece. Beleza, vamos agora para a prerrogativa de função, ou conhecido como prerrogativa de função, né, o foro privilegiado. Foro privilegiado é uma expressão, né, que os juristas não gostam muito de usar, né, algo mais popular, porque na verdade isso não é um privilégio. A pessoa pensa assim, o fulano de tal vai ter um privilégio de ser julgado em instância superior, em segundo grau. Não, não é um privilégio, porque pense só, se um governador, né, dependendo do caso, fosse julgado, igual eu e você, em primeiro grau, poxa, então nesse caso aqui a chance, né, de ter uma conturbação, de ter uma influência na decisão é muito maior, beleza? Então, é para preservar a justiça de fato e a equidade. Opa, você não pode ser julgado como qualquer pessoa em primeiro grau. Precisamos subir aí uma instância, um órgão superior, porque lá, teoricamente, você não tem influência, beleza? Então, seria mais difícil de ter uma influência em um órgão superior do que em algo inferior, onde ele tem até uma jurisdição ali. Há um desembargador, por exemplo, aí ele fosse julgado lá em primeiro grau. Poxa, se ele está em um patamar superior que o juiz de primeiro grau do mesmo estado, ele ia ser julgado lá em primeiro grau e ia ter uma maior influência. Então vamos lá. Vamos à competência do STF, do STJ, dos tribunais regionais federais, certo? Dos tribunais de justiça. STF vai julgar quem? Primeiro a gente precisa separar infrações comuns, beleza? Porque essas pessoas aqui, em infrações de crimes de responsabilidade, eles são julgados pelo Senado. Mas infrações comuns, o STF vai julgar quem? O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, beleza? E os seus próprios ministros, beleza? Seus próprios ministros e o Procurador-Geral de Justiça, certo? Os próprios ministros do STF, né, nos crimes comuns, são ali julgados pelo próprio STF também. Aí tem pessoas que vão ser julgadas, beleza? Que vão ser julgadas pelo STF tanto por crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, que seriam os ministros de Estado, por exemplo, ministro da Cultura, certo? Ministro da Justiça. Aí nesse caso, pouco importa se é crime comum ou crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo STF. Os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, beleza? Os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Também vão ser julgados pelo STF. Uma ressalva aqui no que diz respeito aí aos comandantes das Forças Armadas, lá no artigo 52, inciso 1º, nesse caso dos comandantes das Forças Armadas que praticam crime de responsabilidade, mas está conexo com os do presidente da República e do vice. Aí nesse caso não é o STF, vai ser do Senado Federal. Porque o presidente da República e o vice, quando praticam um crime de responsabilidade,
ele é julgado pelo Senado Federal, ok? Então, se um comandante das Forças Armadas pratica um crime de responsabilidade, então somente ele iria ser julgado pelo STF. Mas como está conexo com o do presidente da República ou do vice, aí ele também vai ser julgado pelo Senado. Beleza, ok. STF, ok. Agora STJ, vai julgar quem? Professor, é muita informação, é muita gente. Aí, como é que eu vou fazer? Aí não tem jeito, você vai ler, reler algumas vezes, colocar isso impresso em algum lugar. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Crimes comuns, os governadores de Estado e Distrito Federal. Crime comum seria o governador de Estado e Distrito Federal. E nestes e no de responsabilidade, e as outras pessoas, tanto no crime de responsabilidade e no crime comum, vai ser os desembargadores dos tribunais de justiça, certo? E do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas do Estado e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e os do trabalho, os membros ali dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. Beleza, beleza. E agora, professor, nós temos a competência do Tribunal Regional Federal. Então, quem tem foro de prerrogativa de função que vai direto para o Tribunal Regional Federal? Seria quem? Os juízes federais, certo? Da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e o da Justiça do Trabalho, certo? Nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvados ali a competência da Justiça Eleitoral. Muita atenção, pessoal, porque a súmula 208 do STJ nos traz que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeitos municipais por desvio de verbas sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Basicamente é o seguinte, o prefeito tem prerrogativa de função? Tem, mas se ele praticar um crime comum, certo? Um crime comum, ali de competência da Justiça Estadual, vai para a Justiça Estadual. Mas se ele praticar um crime federal, então é competência da Justiça Federal, beleza? E se for eleitoral, ali também, a gente precisa observar, também vai para a Justiça Federal. Ok. Então, nós temos agora os tribunais de justiça. Estamos quase finalizando aqui nosso tema de competência. Sempre objetivo no que realmente pode cair na sua prova. Juízes, que o Tribunal de Justiça vai julgar tanto nas infrações penais comuns e de responsabilidade, juízes estaduais e do Distrito Federal, membros do Ministério Público, ressalvadas a competência da Justiça Eleitoral. E os prefeitos municipais que praticarem crimes submetidos à Justiça Estadual. Se eles praticarem crime de competência da Justiça Estadual, o prefeito vai para o Tribunal de Justiça. Mas se não, vai ser competência do TRF. Beleza? Muita atenção aqui é o seguinte. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função, que é estabelecido exclusivamente ali pela Constituição Estadual. O que isso quer dizer? Ora, se uma pessoa tem foro de prerrogativa de função, beleza? E ele pratica um crime de competência do Tribunal do Júri, vai prevalecer foro de prerrogativa de função, beleza? Mas desde que essa prerrogativa de função esteja inserida na Constituição, beleza? Por quê? Pode ter pessoas que têm foro de prerrogativa de função, mas, pessoal, não é competência, não é instituída na Constituição Federal, mas sim na estadual. Opa, a sua prerrogativa de função está inserida na Constituição Estadual. Então, se essa pessoa tem foro de prerrogativa de função que está estabelecida na Constituição Estadual, certo? E é um crime de competência do Tribunal do Júri, então vai prevalecer o Tribunal do Júri, beleza? Mas se essa pessoa tem um foro de prerrogativa de função que é estabelecida na Constituição Federal e pratica um crime de competência do Tribunal do Júri, vai prevalecer a prerrogativa de função que há na Constituição. Beleza? Outra súmula importante seria a 522 do STF, salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Beleza. Beleza. Não foi o que eu queria aqui, mas ok. Por fim,
Pontos importantes aqui, que a Constituição aqui não previu foro de prerrogativa de função para vereadores e vice-prefeitos, beleza? Então, o foro de prerrogativa de função foi previsto apenas para prefeitos. Então, não tem vice-prefeito e nem vereadores. Então, diante disso, o STF entendeu em 2021 que é inconstitucional a norma de Constituição estadual, uma Constituição estadual, que cria um foro de prerrogativa de função para vereadores ou vice-prefeitos. Beleza? Então, uma Constituição estadual não pode criar um foro de prerrogativa de função para vice-prefeitos e vereadores. Outro ponto importante aí, que essa prerrogativa de função, que alcança unicamente os crimes praticados no exercício do cargo, né, aqueles crimes de responsabilidade, ela deve ser considerada naquele momento. Ora, os crimes de responsabilidade, pratiquei um crime de responsabilidade, eu tenho um foro de prerrogativa de função. Até onde vai essa validade? Começa no momento da diplomação e acaba no momento que eu deixo aquela função, beleza? Então, os crimes têm que ser o quê? Tem que ser relacionados com a função que ele exerce, beleza? Prerrogativa de foro existe apenas em relação aos crimes que tenham relação com a função que ele exerce. E, além disso, precisa ser praticado durante o momento que ele exercia aquela função. Hoje eu tenho um foro de prerrogativa de função, mas o crime que eu pratiquei foi anterior a eu ter essa prerrogativa. Então não vou ter foro de prerrogativa de função relacionado ali. Pratiquei um crime de responsabilidade, um crime comum ali durante o tempo que eu tinha foro de prerrogativa de função, mas o processo só iniciou depois que eu deixei meu cargo. Então você não tem mais foro de prerrogativa de função. É basicamente isso que eu quero trazer para vocês. Beleza, beleza? Então foram esses os pontos que nós trabalhamos até aqui no tema de competência. O que vocês vão fazer agora para entender melhor o tema e saber se vocês estão aptos para passar para o próximo tema? Parou a aula, vocês agora vão começar a responder algumas questões do tema de competência no processo penal. O máximo que vocês conseguirem. Responderam ok. Sempre visando olhar comentários, né? Tem sites aí que seria possível fazer isso e tudo mais. Então façam isso depois que você, responde várias questões, agora sim, né? Eu estou com o conhecimento necessário para eu gabaritar a minha prova lá no dia. Beleza? Beleza? Então é isso, pessoal, né? Falamos dos principais temas de competência, beleza? Qualquer dúvida, estamos por aí, beleza? Se você não me segue aqui na rede social, é só você colocar aqui o QR Code e vai lá, tem alguma dúvida, falar, professor, assisti sua aula de processo penal, de competência. Vai lá, certo? Se tem alguma dúvida, eu vou sanar para você sem problema nenhum. Beleza? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula, um forte abraço.